mais de 9 em cada 10 grandes empresas brasileiras listadas em bolsa afirmam que o risco regulatório é hoje sua principal preocupação. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar. Será que olhar apenas para o risco político e regulatório é suficiente para garantir a sobrevivência e o crescimento de uma empresa? Essa é uma pergunta que muitos executivos só fazem quando o problema já estourou. Eu sou a Ana Carolina e este é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. No episódio de hoje, eu vou falar sobre gestão de riscos empresariais para além do risco político e regulatório. Nós vamos entender o que realmente está em jogo quando falamos de risco, quais são as principais ameaças que as empresas enfrentam hoje e, principalmente, como lidar com tudo isso na prática. Quando falamos em risco político, estamos falando de mudanças de governo, crises institucionais, conflitos internacionais, sanções econômicas e por aí vai. Basta lembrar como a guerra entre Rússia e Ucrânia impactou cadeias globais de suprimentos, inflação, energia e até segurança cibernética. Já o risco regulatório envolve alterações em leis, normas e regulamentações. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil é um bom exemplo disso. Empresas que não se adaptaram enfrentaram multas, processos e danos reputacionais. Não é por acaso que 96% das empresas de capital aberto no Brasil apontam o risco regulatório como uma de suas maiores preocupações. Mas aqui está o ponto central. Focar apenas nesses riscos é como dirigir olhando só pelo retrovisor. O ambiente empresarial é muito mais complexo do que isso. Vamos entender. Estruturas internacionais de referência, como o modelo de gestão de riscos corporativos do Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treasury, conhecido como COSO, e a Norma Internacional de Gestão de Riscos da Organização Internacional de Normalização, a ISO 31000, deixam isso muito claro. A gestão de riscos precisa ser holística. Não estamos falando apenas de política e regulação. Estamos falando também de riscos estratégicos, operacionais, financeiros, tecnológicos, cibernéticos, reputacionais, ambientais e climáticos, relacionados à cadeia de suprimentos, humanos e de talentos. E esses riscos não acontecem de forma isolada. Um ataque cibernético pode virar uma crise reputacional. Um evento climático pode interromper a operação e gerar perdas financeiras. Uma decisão estratégica mal calculada pode comprometer anos de crescimento. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O risco operacional é aquele que nasce dentro da própria organização, nos processos internos. Falhas em sistemas, erros humanos, fraudes internas, problemas logísticos. Segundo uma definição amplamente utilizada no mercado, o risco operacional é a perda resultante de processos internos inadequados ou falhos, de pessoas ou de sistemas, que não funcionaram como deveriam. Um exemplo simples, você pode imaginar uma empresa que depende de um único fornecedor para uma peça. Se esse fornecedor falha, a produção para, a receita cai, contratos podem ser descumpridos e por aí vai. Agora pense no impacto reputacional disso. Percebe como um risco operacional pode se espalhar rapidamente? E o que nós podemos falar sobre risco financeiro? No Brasil, 46% das empresas apontam a inflação como a principal ameaça econômica. 39% citam a volatilidade macroeconômica, alta da taxa básica de juros, oscilação do câmbio, aumento da inadimplência. Uma empresa com dívida indexada a juros pode ver o seu custo financeiro disparar da noite para o dia. Gestão de risco financeiro não é apenas controle contábil, é análise de sensibilidade, proteção contra variações cambiais, diversificação de fontes de receita e monitoramento constante do ambiente econômico.
Aqui está mais um dado alarmante. Cerca de 80% das empresas brasileiras não possuem um plano de resposta a ataques cibernéticos. Mais da metade não realiza monitoramento contínuo de ameaças. Vivemos em um ambiente em que ataques de sequestro de dados, tentativas de fraude por meio de mensagens falsas e vazamento de informações são rotina. E quando isso acontece, não é apenas um problema de tecnologia, é reputação, é multa, é perda de confiança. A pergunta é: se um ataque ocorresse amanhã, a sua empresa saberia exatamente quem acionar e qual protocolo seguir? Hoje, uma crise pode nascer em um vídeo de 30 segundos. Uma falha operacional pode virar manchete nacional em poucas horas. A confiança do consumidor é frágil e reconstruí-la custa caro, muito caro. Gestão de reputação exige monitoramento constante, programas sólidos de conformidade e um plano de comunicação de crise bem definido. Transparência e agilidade são fundamentais nesses casos. E o que falar então sobre riscos ambientais? 89% das empresas brasileiras já citam os riscos socioambientais como fator-chave para seus negócios. 70% listam eventos naturais extremos entre os seus principais riscos: secas, enchentes, escassez de recursos naturais e pressão de investidores por práticas mais sustentáveis. Não se trata mais de responsabilidade social opcional. Trata-se de viabilidade operacional e acesso a capital. Empresas que ignoram esse cenário podem perder licenças, investidores e mercado. E como tudo isso se conecta? Vamos imaginar uma situação realista. Uma enchente atinge uma fábrica. Isso gera interrupção operacional, interrompe a cadeia de suprimentos, reduz a receita, gera multa contratual, afeta a reputação da empresa. Um único evento, então, desencadeia múltiplos riscos. É por isso que a gestão moderna de riscos precisa considerar as interdependências. Não existem silos. Então, como organizar tudo isso? O ciclo de gestão de riscos envolve 5 etapas fundamentais: a identificação, então mapear todos os riscos possíveis, com a participação de diferentes áreas e análise de cenários. Depois é preciso fazer uma avaliação e analisar a probabilidade e o impacto, utilizar matrizes de risco e considerar também a velocidade de materialização. Depois, saber qual será a resposta. Será evitar, mitigar, transferir ou aceitar o risco. Depois, a implementação. Definir responsáveis, prazos e indicadores do risco. Preciso também fazer a revisão contínua, testar planos, atualizar cenários e simular crises. Planos de contingência precisam ser muito claros. Quem faz o quê, quando e como. Sem isso, o improviso, infelizmente, vai virar a regra do seu negócio. E o improviso em gestão de riscos costuma sair caro, como a gente já falou aqui. Vamos falar de mais um exemplo concreto. Em dezembro de 2025, um ciclone deixou milhões de clientes sem energia elétrica em São Paulo. A concessionária foi cobrada pela Agência Nacional de Energia Elétrica por falhas no plano de contingência. O regulador afirmou que o plano apresentado não foi suficiente. O caso mostra, então, que ter um plano no papel não basta. Ele precisa funcionar na prática. Outro exemplo são as startups. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas estima que 1 em cada 4 startups não completa 2 anos de atividade. Metade fecha em 5 anos. Falta de planejamento estratégico e gestão de riscos está, sim, entre os principais fatores. Então, nenhum modelo ou norma funciona se a cultura organizacional não se sustenta. As empresas resilientes permitem que os riscos sejam discutidos abertamente, distribuem a responsabilidade, aprendem com os erros, incentivam o risco calculado e não a imprudência. Gestão de risco não é um departamento, ele precisa ser uma mentalidade.
58% das empresas brasileiras já afirmam buscar sim criar valor a partir dos riscos que enfrentam. Isso significa usar tecnologia, dados, inteligência artificial e análise preditiva para antecipar esses cenários. Não se trata então de eliminar todos os riscos, trata-se de assumir riscos de forma consciente. A pandemia mostrou como eventos considerados remotos podem mudar tudo completamente. Empresas preparadas se recuperam muito mais rápido, perdem menos receita e preservam a sua reputação. E é justamente olhando para tudo isso que eu quero trazer um ponto importante antes da gente encerrar esse episódio. Quando falamos que risco não é apenas político ou regulatório, mas também operacional, financeiro, reputacional, climático, humano, a pergunta que surge: como organizar tudo isso na prática? Que nós fizemos lá no início do episódio. Então, por que isso? Porque o método existe, estrutura existe. O desafio quase sempre fica na execução. Nos últimos meses, a Inteligov deu um passo importante justamente nessa direção, com a incorporação do Risk Master, uma plataforma de gestão de riscos corporativos e de governança, riscos e conformidade. A ideia não é criar mais uma ferramenta, nem substituir o olhar para o cenário político e regulatório. É complementar. A Inteligov continua ajudando as empresas a entender o ambiente, identificar riscos e antecipar os movimentos governamentais. E com o Risk Master, passamos a apoiar também o passo seguinte: organizar a gestão desses riscos no dia a dia, mensurar os impactos e sustentar as decisões com mais clareza e governança. Porque, no fim das contas, o risco ele faz sim parte do negócio. O que muda é a capacidade da escolha, com consciência, quais riscos fazem sentido assumir e quais exigem ação imediata. A gente vai falar mais sobre isso em outros episódios e conteúdos, mas eu achei importante compartilhar esse movimento aqui porque ele conversa diretamente com tudo que a gente discutiu hoje. Então, olhar apenas para Brasília ou para novas leis já não é mais suficiente. Os riscos estão dentro da empresa, na estratégia, nas pessoas, na tecnologia, no clima e na cadeia de suprimentos. Gestão de risco é sobre visão ampliada, é sobre antecipação, é sobre resiliência. E principalmente sobre transformar incerteza em vantagem. No fim das contas, a pergunta não é se o risco vai aparecer. A pergunta é: a sua empresa está pronta para quando ele aparecer? Não se esqueça disso. Se você gostou do episódio, compartilhe com quem precisa ampliar a visão sobre a gestão de riscos. Eu fico por aqui e te espero no próximo Entre Linhas.